FIA Business School e FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa, apresentam FIAcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FIAcast, podcast da FIA, referência em negócios no Brasil e no mundo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o valor das pesquisas aplicadas, como rankings e estudos da FIA impulsionam o sucesso empresarial. Eu sou a Aline Pimentel e quem estará conosco aqui neste episódio são os professores doutores Roberto Sbragia, o professor doutor Cláudio Felizoni de Ângelo, professor doutor Luiz Guedes e o professor doutor André Fischer. Sejam bem-vindos. A nossa primeira pergunta, então, vai para o professor Roberto. Professor, como que você enxerga a importância desses estudos para a construção de pontes entre a academia e o setor empresarial? Bem, a FIA foi fundada há cerca de 45 anos atrás com o objetivo de exatamente ser um instrumento de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, público ou privado. Ao longo dos anos, não só esse objetivo foi atingido e outros que se tinha em mente, mas hoje esse é o nosso principal diferencial. As nossas atividades de consultoria, no início, depois educação executiva e mais recentemente os estudos aplicados, eles são a essência dessa simbiose entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, uma vez que são conhecimentos buscados no âmbito da universidade, adaptados para poderem ser aplicados na construção desse tipo de estudo, nesse tipo de ranking, e oferece, então, um apoio não só à comunidade empresarial, mas a todos os demais envolvidos nesse ecossistema para alavancar o desempenho empresarial. Muito bem, eu gostaria que o professor Cláudio falasse sobre a FIA nesse Summit, que ela apresentará as empresas mais admiradas do varejo brasileiro. Qual a razão da atenção para esse segmento específico? Ou melhor, como que o foco no setor de varejo, para o estudo da admiração dos consumidores, reflete as mudanças no comportamento do consumidor e na economia também? Esse Summit da FIA, esse primeiro, ele fundamenta-se em um conjunto de trabalhos que vêm sendo realizados recorrentemente pela Fundação e há razões para termos escolhido estes temas. Obviamente, como já foi assinalado, a academia ela precisa colocar as luzes na proa, iluminar aquilo que está por vir. E, especificamente nesse Summit, vão ser abordadas 3 dimensões e uma delas diz respeito exatamente à questão do consumidor. E por que nós escolhemos o varejo como uma âncora para discutir a questão da empatia que o consumidor tem pelas diferentes operações? A razão é muito simples. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que o consumo das famílias é alguma coisa entre 60% e 65% do PIB. E se você considerar que o consumo das famílias é bens e serviços, é óbvio que é absolutamente essencial avaliar como é que as operações que estão mais próximas desse consumidor final, como é que estas operações são avaliadas por estes agentes. Então, o levantamento que se orienta especificamente para dimensionar essa avaliação do ponto de vista dos consumidores do varejo serve de âncora para todas as outras atividades, até porque o varejo não é um setor, é uma atividade. Toda aquela atividade que é uma atividade de fracionamento, que relaciona quem vende com quem compra, é uma atividade de varejo. Portanto, a escolha do varejo ela tem um caráter mais amplo do que simplesmente o contexto das operações de varejo, como tradicionalmente as conhecemos. Dando agora um foco para a inovação, vou pedir para o professor Luiz responder para a gente como que ela tem impactado a competitividade das empresas nesses últimos anos. A competitividade é um conceito muito abrangente, né? E são muitos fatores que a afetam. A inovação, em particular, tem buscado ajudar as companhias em se antecipar às necessidades dos clientes, atendê-las
passa a ser mais uma demanda típica do século XX, das empresas do século XX, onde alcançar o que os outros fazem era por si um objetivo. Era a adaptação, o mantra. Hoje em dia, a adaptação ainda é necessária em alguma instância, mas é pouco. Para que uma empresa se torne competitiva, é fundamental que ela se antecipe na busca do monopólio, ainda que temporário. Um monopólio que seja decorrente da sua capacidade de antever uma necessidade de mercado e prover uma solução na forma de um produto ou de um serviço que possa, de maneira lucrativa, atender uma demanda que é nascente ou que é mal atendida. Integrar-se, portanto, com as demandas sociais e com os movimentos sociais, no sentido da movimentação da sociedade como um fenômeno contemporâneo, é fundamental para a competitividade. A competição, por si, é uma questão mais de entendimento e de correr risco do que de efetivamente usar a tecnologia de ponta. Tecnologia, na raiz da palavra, a raiz etimológica de tecnologia, tem a ver com saber fazer. Então, a melhor tecnologia é a que melhor resolve um problema. E aí, uma questão que se pauta para os líderes é qual é o problema. Então, a competitividade e a inovação tem a ver com uma antena e com ouvidos, antes de haver com os braços e com o cérebro. É também fazer, mas é antes de tudo conceber muito bem feito o que fazer. A tecnologia pode ser um grande auxiliar e um grande apoio, e tem sido, para redução de custo, redução de time to market, melhoria da qualidade do projeto. Há dezenas de empresas que fazem isso com muito sucesso, como temos medido ao longo desses anos todos com o ranking que fazemos das empresas mais inovadoras do Brasil. Já que você trouxe essa visão do ranking, eu vou entrar aqui no assunto do ranking dos lugares incríveis para trabalhar. Queria que o professor André falasse um pouquinho como que surgiu esse projeto, né, dentro da FIA. A preocupação com construir uma metodologia para mensurar a qualidade do ambiente organizacional das empresas brasileiras, uma metodologia que pode ser testada e adaptada para a realidade nacional, ela vem de muito tempo, ela vem da década de 90, quando nós criamos um grupo de pesquisa na FEA, na Universidade de São Paulo, que visava estudar as relações de trabalho e o ambiente de trabalho aqui no Brasil. De lá para cá, esse método que foi criado por esse grupo, ele foi sendo aperfeiçoado, ele foi sendo desenvolvido, e em 2006 nós fomos chamados pela Editora Abril para aplicar essa metodologia e criar um ranking que premiava as melhores empresas, na época chamado de melhores empresas para se trabalhar. E nós adequamos essa metodologia, que já havia sido aplicada em inúmeras empresas aqui no Brasil, adequamos para que ele fosse aplicado a uma premiação. De lá para cá, desde 2006 até aqui, são 18 anos consecutivos realizando esse guia e essa premiação. Nós criamos com isso um banco de dados sobre a percepção das pessoas a respeito da qualidade do clima organizacional e sobre práticas de gestão de recursos humanos, e principalmente ele leva para as organizações e leva para a sociedade elementos para tomadas de decisão. Para as organizações, para a tomada de decisão interna. Não precisamos, é desnecessário dizer aqui que organizações são pessoas. As pessoas é que fazem com que uma empresa pode ser mais admirada no mercado. As pessoas são quem promove inovação dentro das organizações. E no Brasil, nós temos um mercado de trabalho muito típico. Veja que nós estamos hoje com 6,6% de taxa de desocupação. Isso quer dizer pleno emprego, quase. 6% quer dizer pleno emprego. Então, as organizações estão disputando talentos no mercado de trabalho. E para disputar talentos no mercado de trabalho, é preciso que elas tenham uma imagem coerente com aquilo que a gente chama de employer branding, ou seja, uma imagem que atraia para os seus quadros os melhores profissionais que estão no mercado. Então, o ranking tem essa função, orientar empresas
orientar pessoas e orientar a própria sociedade de como é possível criar organizações que são lucrativas e que têm um ambiente organizacional de excelência. Eu gostaria de saber também do Roberto, como que a FIA utiliza os resultados desses estudos para aprimorar os seus próprios programas de ensino e pesquisa? Dentro da lógica que eu mencionei, a FIA, como um instrumento de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, nós temos que ver esse fenômeno como uma simbiose, como um ciclo virtuoso, onde o resultado da aplicação prática de conhecimentos retorna para a academia ou para o sistema educacional na forma de aprendizados, na forma de feedback e na forma de resultados que podem ser levados para o aprimoramento da nossa oferta de programas educacionais, assim como dos programas universitários, nesse caso, do ambiente USP. Sem dúvida, tudo isso faz com que as práticas universitárias, as práticas acadêmicas, elas incorporem esse conhecimento advindo da aprendizagem, advindo da sua aplicação no meio empresarial. Portanto, este ciclo virtuoso, ele não só permite que nós criemos produtos de vanguarda no mundo empresarial, como é o caso dos rankings que estamos explorando nesta situação, como também alimentem os nossos programas acadêmicos para pesquisar aquilo que é interessante para o mundo prático, considerando, obviamente, as fronteiras do conhecimento. E como que são levantados os dados, né, e o tratamento dessas informações para se chegar nesse ranking IBVAR-FIA das empresas mais admiradas? Eu gostaria que o professor Cláudio nos explicasse. Eu gostaria de assinalar, inclusive de algumas falas dos colegas, a lógica que a FIA coloca nesse primeiro summit. Uma empresa só existe porque existe mercado. Se não houver mercado, se não houver alguém interessado em comprar um bem ou contratar um serviço, a empresa não existe. Ela desaparece. E uma empresa é um ser coletivo, é um conjunto. E a filosofia ensina que um ser coletivo só pode existir na expressão dos seus indivíduos. Por isso, as empresas incríveis para se trabalhar. E nesse contexto, uma empresa só pode sobreviver, como disse aqui o professor Guedes, se ela for capaz de inovar. E aí é exatamente onde nós procuramos criar estas condições em todos estes levantamentos que fazemos, em particular no que diz respeito às empresas mais admiradas. Nós trabalhamos com recursos de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Então, são coletados, nós temos mais de 3 milhões de pontos de coleta de informações diárias sobre as escolhas dos consumidores em relação a mais ou menos 800 empresas monitoradas recorrentemente. Isso, obviamente, constitui um banco muito grande de informações que pode ser aproveitado de diversas formas. Uma destas diz respeito exatamente à maneira como os consumidores avaliam o comportamento das empresas que oferecem bens ou serviços. Professor Luiz, eu queria voltar um pouquinho naquele tema da inovação. Como que você avalia os principais condicionantes, né? Eles têm mudado ao longo do tempo? Aline, a nossa observação atenta do mercado indica que sim. Há pequenas variações que eu não diria que são evoluções, mas que sim mudanças. Dentre elas, talvez a que mais me chame a atenção é o papel central que a liderança tem. Mesmo em times de alto desempenho, mesmo em times em que os indivíduos são automotivados e muito capazes, a liderança desempenha um papel fundamental em articular o futuro desejado, com base em diversos pontos de dados, com base em referências factuais, mas também na extrapolação da realidade e na percepção que se tem. Então é uma mistura de arte, ciência e talento.
A articulação do futuro desejado logo em seguida se manifesta na forma de comunicação adequada. Então, que também é um papel importante, fundamentalmente da liderança, quando fala sobre o futuro que se aspira. A inovação é um articulador, é uma ponte para o futuro. Ela não é por si só, ela serve a um propósito. A bem da verdade, há 2 propósitos. O propósito de diminuir custo operacional continua tão forte como sempre. É um dos motores dessa grande locomotiva, fazer o que fazemos mais barato. E essa tendência tem se manifestado com bastante ênfase em anos recentes, e principalmente em 23 e 24, com o auxílio da inteligência artificial, mencionada pelo professor Filizone agora há pouco, fazemos não só mais barato, como muito mais rápido e algumas vezes de melhor qualidade também. Esse é um processo ainda em curso, estamos na infância da adoção da IA, mas é uma mudança sismológica, uma mudança muito grande, sísmica, na nossa forma de fazer negócios aqui, de conceber como as empresas trabalham. Uma outra mudança importante em anos recentes, principalmente em 3, 4 anos recentes, e hoje é uma tendência já que se verifica como muito prática, uma tendência que já virou realidade, é o papel da cultura. A cultura para a inovação é fundamental. A empresa precisa dar segurança aos seus indivíduos, aos seus trabalhadores e trabalhadoras, para que possam inovar, para que possam caminhar em direção ao desconhecido sem medo das consequências do erro. Se costuma dizer que as pessoas não têm medo de errar, mas sim da consequência que o erro pode ter. Então, também o papel da liderança, mas aqui mais distribuído, no sentido do tecido que liga todos os indivíduos que trabalham na companhia, que é uma cultura que fomente, que auxilie, que proteja os inovadores e as inovadoras, que proteja a ideia e o stretch, alcançar um pouco mais daquilo que fazemos. Se a empresa não está preparada para errar, ela também não está preparada para inovar. Professor André, vamos falar um pouquinho da metodologia dessa pesquisa que a gente está comentando aqui, né? Como que é construída essa metodologia para uma pesquisa dessa natureza, né? Como o ranking dos lugares incríveis? É muito boa essa tua pergunta, Aline, porque justamente a metodologia é um grande diferencial do ranking dos lugares incríveis para se trabalhar. Essa metodologia é a única utilizada em pesquisas desse tipo e que foi criada a partir de critérios acadêmicos, devidamente validados para o ambiente organizacional brasileiro. Então, nós partimos de métricas que foram estabelecidas por uma série de centros de estudos internacionais há décadas, né? E fomos validando essas métricas aqui no Brasil até chegar aos nossos instrumentos que nós utilizamos hoje, né? E nós utilizamos, na verdade, 4 grandes indicadores. O primeiro indicador é o índice de qualidade do clima organizacional. Isso é feito através de uma pesquisa com todos os empregados das empresas que participam do guia. São 400, nesse ano especificamente, 430 empresas e mais de 230 mil pessoas, empregados que respondem os nossos questionários, que tem uma série de variáveis. E com isso conseguimos criar um índice que nós chamamos de índice de clima organizacional. Depois disso, nós temos um outro índice que tem a ver com aquilo que o professor Guedes dizia, que é o índice de liderança, ou seja, como as pessoas veem as suas lideranças. Esse é o segundo índice. Um terceiro índice, esse é especializado num determinado campo profissional, que é o índice da qualidade das práticas de gestão de recursos humanos. E o quarto e último índice é o índice de admiração das pessoas para com o CEO da empresa. Então, nós elegemos e classificamos, a partir desses índices, com a criação de um índice agregado, as 150 melhores empresas para trabalhar, mas também o CEO mais admirado, mas também a empresa que tem práticas de liderança mais coerentes com a percepção das pessoas sobre qualidade de liderança. E também
empresas que em diferentes áreas e de diferentes tamanhos conseguem se destacar por esses índices que eu me referi até aqui. Então, é uma metodologia que, diferentemente das demais, é validada academicamente e é recebida pelas empresas como um instrumento de gestão relevante e legítimo. Nisso a gente entra também em como que a metodologia desse estudo é desenvolvida para garantir uma avaliação justa, né, e precisa das empresas em cada dimensão, como o professor citou, né? Existem empresas de diferentes tamanhos, níveis. Professor Roberto, como que isso é avaliado? Evidentemente, como bem mencionou o professor André, você tem uma base teórica de conhecimento já bastante consolidada nesse campo, com evoluções dos últimos anos, obviamente. Então, de um certo modo, existe uma validade teórica que é assegurada por todos esses estudos. Contudo, assegurar a plena validade teórica nem sempre é possível, porque você tem vieses de aplicação prática. As circunstâncias do mundo prático nem sempre se ajustam perfeitamente aos modelos teóricos disponíveis e à sua variedade de indicadores. Então, sempre existe uma adaptação que deve ser feita para garantir a chamada confiabilidade. Essa é a marca principal desses estudos FIA. Validade teórica, ainda que nem sempre assegurada, mas confiabilidade nos processos de coleta de dados. Isto traz para a FIA uma certa segurança num campo extremamente, vamos dizer assim, sensível, porque você avaliar empresas, posicioná-las em rankings, oferecer prêmios, permitir comparações, inferências, etc., pode ser muito perigoso se você não tem uma validade teórica mínima e uma confiabilidade alta nos processos de coleta de dados. A FIA garante isso, porque, de outro modo, ela não estaria se metendo num tamanho enrosco como esse, se essas condições não são asseguradas. Aline, não é uma coisa muito fácil, né? Porque é uma exposição que nós fazemos dos nossos nomes como professores da FIA, como professores da Universidade de São Paulo, e uma exposição da própria marca da FIA, uma exposição pública, difícil, porque nós comparamos organizações e tomamos a decisão, olha, essa vai ser premiada e essa não vai ser premiada. E para isso temos que ter métricas muito seguras e principalmente que as organizações que participam do guia, volto a dizer, são 400 no momento, né? Elas considerem essas métricas legítimas. Muito bem, até pedir para o professor Cláudio complementar a respeito da classificação das empresas, né? Como que é estabelecida essa relação por ramos de varejo, né? E se sim, quais são os ramos que são considerados nesse sentido? Antes de dizer isso, queria acrescentar ao que os colegas já colocaram de forma bastante clara, a importância desses rankings e da forma como eles são construídos. Muitas vezes se coloca a ideia de que alguma coisa acadêmica é alguma coisa que não se aplica. O que existem são conhecimentos aplicáveis e coisas que não são bem feitas ou que não sejam adequadamente construídas. Então, a organização do pensamento acadêmico permite que se estabeleça critérios adequados e que estes critérios conduzem, obviamente, a uma avaliação crível daquilo que se está produzindo, permitindo, inclusive, uma avaliação transparente destes trabalhos. No caso, especificamente, das empresas mais admiradas, nós trabalhamos com 38 segmentos do varejo, o varejo aí definido como esta atividade de fracionamento, seja de bens, seja de serviços, e nestes 38 segmentos nós temos aquilo que normalmente se chama o varejo tradicional, supermercado, vestuário, farmácias, drogarias, mas temos também serviços,
como é o caso de hotéis, bancos, asseguradoras e etc. Eu gostaria de saber também do professor Luiz, qual que é o papel esperado da liderança contemporânea, né, em prol da inovação? O que a liderança tem feito pela inovação tem mudado consideravelmente ao longo do tempo, e hoje um aspecto que é intransponível, que não é possível da liderança não exercitar de maneira plena, é o apoio à execução da estratégia. A despeito de ser menos sexy a execução do que a concepção, é mais interessante, dá mais prestígio se reunir num hotel, num off-site para falar sobre o planejamento estratégico do próximo ciclo. É mais sexy do que pôr a mão na graxa e fazer a engrenagem andar. Porém, não se concebe mais a liderança numa torre de marfim, distante da companhia. A companhia aspira pelo líder ou pela líder que se envolve no dia a dia dos problemas, que ajuda a conceber o futuro sim, que tem uma responsabilidade muito clara e marcada sim também, mas que também ajuda a construir, a pôr em marcha aquela aspiração que se articulou ao longo do planejamento estratégico e que culmina em um documento que normalmente se chama plano estratégico. É derivado do plano estratégico que a inovação vai caminhar. A inovação se serve da estratégia para ajudá-la a pôr em prática, para ajudar a que a engrenagem da companhia se movimente na direção desse futuro desejado. Um outro aspecto importante da liderança é o aspecto político, de angariar recursos junto à matriz ou junto aos sócios, ou a questão de elaborar politicamente as melhores formas de incentivar os empregados e as empregadas, os colaboradores e as colaboradoras, na direção daquele comportamento que se espera ver mais. Antecipar conflitos muito melhor do que resolver conflitos. O que se espera, talvez, como um último ponto aqui, é um conhecimento técnico. É importante que cada vez mais a liderança tenha domínio técnico sobre o seu mercado, mas não somente. A arquitetura de parcerias eventualmente até improváveis, é um campo muito importante para a inovação. A parceria de um hospital, uma loja de aplicativos, por exemplo, ou a parceria de uma marca de tênis com um isotônico, por exemplo, que tem alguma afinidade, mas que não tem nenhuma competição. Encontrar jeitos de, pensando além dos muros da companhia, estabelecer conexões improváveis. E esse é também um papel que emana da liderança da companhia e que se espera que só ela faça. O papel vem aumentando, a relevância vem aumentando, o que se espera dela também tem aumentado bastante ao longo do tempo, o que indica que a liderança precisa, principalmente a liderança brasileira, que se notabiliza tanto em algumas áreas, precisa cada vez mais, aqui puxando um pouco a brasa para a sardinha de uma escola de negócios, a liderança precisa se renovar. Somente fazer o dia a dia é necessário, absolutamente necessário, porém pouco. A liderança precisa de tempo, de espaço na agenda para se renovar, inclusive intelectualmente, para vender ideias novas e não vender ideias antigas. Muito bem. Professor André, para a gente ter uma ideia, então, quantitativa, quantas empresas se inscreveram e quantas são premiadas, quantas serão premiadas? Como eu já disse, aproximadamente 400 a 450 empresas no momento participam. Elas se inscrevem no primeiro período do ano, até o mês de maio aproximadamente, e as pesquisas começam a acontecer nessas empresas durante os meses de abril até agosto. Né? Aquelas empresas que conseguem atingir uma amostra mínima na pesquisa de clima organizacional, elas são classificadas desde que tenham um resultado de 70% de favorabilidade, quer dizer, de percepção positiva da empresa nessa pesquisa com os empregados. A partir disso, elas podem se classificar, mas não estão classificadas ainda dentro das 150 que serão premiadas. Elas passam a se classificar entre essas 150 se tiverem resultados positivos também naqueles outros indicadores que eu citava, no índice de qualidade da liderança, no índice de admiração pelo CEO. E aí isso tudo, no cômputo geral, cria
um índice agregado. E desse índice agregado que nós estabelecemos quais são as 150 premiadas a cada ano. E com isso, nós podemos disseminar práticas de gestão que são práticas de gestão muito diferenciadas que essas organizações adotam. É o que nós passamos a fazer a partir de então, seja em nossos artigos, seja no próprio apoio que pode ser dado a essas empresas para promover melhorias. Eu queria lembrar aqui que todas as 400 empresas participantes recebem gratuitamente, toda a participação é gratuita, claro, mas elas também recebem gratuitamente um resultado médio do que aconteceu dentro da pesquisa realizada na própria organização, que já permite que essas decisões sejam tomadas. Então, é um retorno e, ao mesmo tempo, um estímulo para que cada vez mais essas organizações invistam em gestão de recursos humanos e na qualidade do ambiente organizacional. Professor Cláudio, o ranking IBVA-FIA traz novidades para esse ano? Em outras palavras, teremos surpresas? Olha, surpresa é uma coisa muito interessante, particularmente para todos nós que militamos na ciência. Porque quando você tem alguma coisa que é suscitada pelo senso comum, é óbvio, não tem muita graça, não tem muito, não apresenta nenhum grande desafio. Então, é essencial que esses estudos, esses trabalhos, revelem alguns lados escondidos. Então, se nós, por exemplo, nesse levantamento que fazemos a respeito das operações de varejo, nos restringíssemos apenas e tão somente pelo tamanho das empresas, pelo faturamento, não existe muita novidade, ou não existe nenhuma novidade, porque esses resultados são quase que recorrentes. Então, nós costumamos chamar este ranking IBVAR-FIA muito além do óbvio. Por quê? Porque, em função do fato de nós estarmos monitorando as escolhas espontâneas dos consumidores finais, emerge deste levantamento muito plural organizações que muitas vezes eu mesmo desconheço por conta do tamanho dessa empresa. Ela é pequena, ela é de um tamanho que é quase que muito pouco significativo em relação às grandes operações de varejo. E elas estão lá sendo premiadas, elas estão lá ancorando razões pelas quais as empresas, sejam elas grandes, pequenas ou médias, devam atentar para terem isto que é essencial, ou seja, ter uma avaliação positiva de quem sustenta a existência dessas organizações, ou seja, o consumidor final. Um outro olhar que a gente pode ter também para essas empresas que estão aí no topo do ranking seriam os times com alto desempenho, né? Não dá para estar no topo do ranking sem ter um time de alto desempenho. Professor André, o senhor consegue nos trazer essa informação, né? Um ponto que você acha importante que seria para essa característica que mantém aí os times de alto desempenho? Pois é, Aline, nós falamos, né, de times de alta performance, né? E o que é um time de alta performance? Um time de alta performance é aquele que entrega para a organização resultados coerentes com a sua estratégia, né? Então, eu não consigo ter tantos critérios gerais, mas os critérios são muito específicos para aquela organização. A rigor, em primeiro lugar, é um time coeso. É um time que as pessoas, elas não estão competindo entre si. Elas estão competindo como aquilo que o professor Felizoni chamou de um coletivo,
não é? Que atua num determinado mercado e que precisa realizar as metas que lhe são colocadas. Então, em primeiro lugar, é um time coeso e cabe à liderança estimular essa coesão. Um erro muito grande de algumas organizações é estimular a competitividade interna, ou seja, trazer a competitividade que a organização tem no mercado para dentro das organizações, transferi-la para as pessoas. E isso vai criando problemas muito sérios que a própria organização não percebe. Num primeiro momento, pode dar resultado, porque uma pessoa quer desempenhar melhor que a outra, etc., mas o desgaste provoca problemas para toda a organização e para toda essa coletividade. Em primeiro lugar, coesão. Em segundo lugar, senso de propósito. Quer dizer, será que essa equipe, ela compartilha dos valores e das crenças e da cultura de toda a organização? Será que o propósito das pessoas dessa equipe é um propósito coerente com aquele das organizações? Então, nós pesquisamos no Prêmio Lugares Incríveis como que as organizações disseminam a sua cultura. E depois perguntamos para as pessoas também o quanto essas pessoas consideram que essa cultura é coerente com a própria cultura. Times de alta performance são times que têm propósitos coerentes com a cultura da organização. Eu diria que esse é o segundo ponto. E para ficar em 3 pontos apenas, poderíamos falar sobre vários outros. Times de alta performance são aqueles que sabem o que fazer. É muito interessante, mas, por vezes, e não é um saber técnico nesse sentido, né? É um saber que vai muito além do saber técnico. É uma competência, né? O que é a competência? É a capacidade de colocar conhecimento, colocar habilidades, colocar atitudes num determinado contexto e fazer diferença nesse contexto. Times de alta performance são times que se respeitam pela competência. A construção disso não é uma construção fácil. E no nosso guia, nós conseguimos fornecer para as empresas, né, informações a respeito de como elas estão tratando esses times, né? Quais são os pontos que alavancam alta performance, quais são os pontos que podem ser absolutamente um fogo de palha e que amanhã essa alta performance ela não vai mais acontecer, e quais são os pontos que a empresa e principalmente a liderança tem que desenvolver para continuar fazendo cada vez melhor. Muito obrigada, professor. Olha, para a gente ir caminhando aqui para o fim do nosso FIAcast de hoje, eu queria ouvir de vocês qual que é a contribuição do ranking para as pessoas, para as empresas, para a sociedade como um todo. A contribuição começa, no meu caso, no caso das respostas que foram conseguidas do ranking de inovação. Começa por responder o ranking. Como ele é elaborado, como o professor Sbraja mencionou, com base na melhor literatura disponível e na nossa experiência prática como consultores e consultoras da FIA, o que se concebe ali, em poucas perguntas, é o extrato daquilo que é mais importante para a inovação a nosso juízo, com base na melhor literatura disponível, de novo, e na nossa experiência. Então, ao responder, as empresas vão percebendo, eventualmente, qual disciplina da inovação não está indo bem. A empresa, por sua própria conta, não está indo bem e podia ser melhor. A busca pela informação também pode dar ensejo a descobrir que não temos tanta informação como gostaríamos de ter. Então, é um processo até de descoberta. Então, antes de se conceber qual é o resultado, a própria participação no ranking, a meu juízo, já é uma contribuição social importante que a FIA faz para que as empresas se confrontem com aquilo que é mais moderno e mais relevante para a inovação. Eu queria fazer um comentário. Lá no início nós dissemos que
o propósito de uma instituição de ensino e pesquisa é lançar luzes naquilo que está à frente, ou seja, descortinar horizontes, permitir novas perspectivas, ampliar a capacidade de percepção. E com estes estudos e muitos outros trabalhos que a FIA realiza, ela se mostra não só apenas como uma entidade difusora de conhecimento, que é obviamente extremamente importante nas múltiplas atividades que realiza nos seus programas de educação, mas também, principalmente, como geradora de conhecimento ímpar, de conhecimento que não está revelado de uma forma óbvia, de maneira consistente e crível. Acredito que esta seja, de fato, uma contribuição importante que a FIA dá, assim como outras instituições congêneres que também têm este mesmo papel. O ranking Lugares Incríveis para se Trabalhar, desde 2006, ele tem basicamente 3 grandes focos, 3 grandes clientes, né? O primeiro são as próprias pessoas, na medida em que nós publicamos, hoje, por meio do jornal Estado de São Paulo, uma visão de cada uma das empresas que se classificam e como elas tratam os seus funcionários e as práticas de gestão que elas utilizam, né? Isso é descrito, é colocado nas redes sociais e hoje o nosso empregado, particularmente quando nós falamos dos níveis mais técnicos, dos níveis mais gerenciais, aonde a gente encontra maior competição no mercado de trabalho, né? Ele não toma a decisão de se empregar sem consultar o que é a organização para a qual ele está se candidatando. Hoje ele vai buscar informações e utilizar essas informações para balizar a sua decisão de carreira. Será que vale a pena ir para essa organização ou para aquela organização? Então, o primeiro dos nossos, entre aspas, clientes é o próprio empregado, oferecer informações para deixar claro como opera esse mercado de trabalho e para onde ele quer ir. A segunda, evidentemente, como eu já falei aqui, é a empresa, que pode comparar as suas práticas de gestão e seus resultados com outras 149 e verificar como ela está como empregadora, como está a sua marca empregadora no mercado. E eu diria que a terceira, como você disse, é realmente a sociedade como um todo, né? Porque nós não teremos empresas melhores nesse país se essas empresas não tiverem um ambiente organizacional melhor, mais humano, mais adequado a uma vivência saudável, né? A pergunta que a gente faz é assim: empresas, que sociedade vocês estão criando? Isso se reflete na pequena sociedade que você administra. Aquelas empresas que colocam pessoas competindo umas com as outras, que desrespeitam regras, que não têm regras de convivência minimamente salutares, elas estão contribuindo para uma sociedade que não nos interessa. Bem, eu queria apenas reforçar esses pontos que foram colocados aqui no final, dizendo que a primeira utilidade grande desses rankings, desses posicionamentos, são para os participantes, as empresas, no caso, seus colaboradores e assim por diante. Permitir uma autoavaliação, em primeiro lugar, e também um benchmark, se comparando com empresas importantes para elas em si próprias. E a segunda grande contribuição está nisso que o professor André posicionou, uma contribuição para a sociedade. Quer dizer, através desses posicionamentos, as empresas podem entrar num processo contínuo de descoberta, como foi bem dito, e de contínuo aprimoramento, porque elas têm uma visão, uma luz no fundo do túnel
a respeito de onde estão os seus concorrentes principais. Agradeço, em nome da FIA, a participação de todos os nossos colegas aqui presentes neste podcast que tem por objetivo levar à comunidade o que está por detrás do nosso primeiro Summit FIA 24. Nós que agradecemos a presença de todos vocês, professores, doutores. Muito obrigada pela participação do FIAcast de hoje. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram. E o nosso papo vai ficando por aqui. Muito obrigada a presença de cada um de vocês. O papo foi extremamente enriquecedor. Muito obrigado a todos pela participação e espero nos ver proximamente. Obrigado, esperamos vê-los no primeiro Summit FIA. Obrigado, Aline, obrigado a toda a equipe, colegas, e também fica aqui o nosso convite. Dia 17/10, faremos o nosso Summit, onde discutiremos com maior detalhe, maior profundidade, alguns temas que foram abordados aqui. Um grande abraço. Obrigada e contem sempre com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais sobre esse assunto e tantos outros em fia.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br.